paz do Senhor, meus irmãos. Fica de pé um pouquinho ainda, aproveita para dar uma respirada, para dar uma relaxada. Não é fácil ficar sentado muito tempo, né? Mas eu estou muito feliz pela sua vida, por estar aqui junto com você nesta manhã, nesse trabalho tão especial de lideranças, pela visão maravilhosa e a oportunidade ímpar de ouvir o nosso presidente. Então é uma honra para nós termos isso nesta manhã e podermos falar neste dia. Deus abençoe a vida do pastor Renato Rogério, nosso irmão Marcos Miller, toda a diretoria do Mademp, pelo lindo evento, lindo congresso que Deus tem dado a vocês. Tenho certeza que até o término Deus nos surpreenderá com coisas muito especiais. O nosso muito digno vereador Ozelito, meu amigo, é bom demais ter o senhor aqui. Aos irmãos, companheiros, os irmãos que estão aqui de outros ministérios também, que bom poder recebê-los nesta manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Eu quero ler com você um texto. Eu tenho pregado essa palavra há alguns dias e ela tem sido muito importante para mim. Eu gostaria de compartilhar com você, que está no livro de 2 Reis, no capítulo de número 1. E hoje nós estaremos falando sobre os conceitos de liderança, sobre uma liderança inspiradora. Eu vou pedir a um dos irmãos, por gentileza, e já fique preparado com uma salva, algo semelhante. Quem tiver alguma pergunta, para a gente estar colhendo nos próximos 30 minutos, se possível vamos estar respondendo. E se for possível, pedir que acendesse as luzes, por favor. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, quem achou, diga amém. Vamos ler o texto, super conhecido, mas eu quero introduzir ele como conceito de liderança nesta manhã. Então o rei lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque ele estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu e consumiu ele os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe um outro capitão de 50 com os seus 50, e respondeu, dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Então o fogo desceu e consumiu ele os seus 50. Versículo 13. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegou e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos meus 50, teus servos. E eis que o fogo desceu do céu, consumiu aqueles primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Amém. Vire para o irmão que está do seu lado, abra um sorriso bonito para ele, por gentileza. Mostra o dente, irmão, em nome de Jesus, e diga: bom dia. Dê a paz do Senhor para ele. Pergunte: você é líder? Eu vou saber nesta manhã. Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Aos nossos pastores, nossos companheiros, que alegria tê-los conosco. Os irmãos que estão mais atrás, quiserem vir mais na frente, me ajuda. Eu sou míope, eu já não enxergo bem. Então quando Deus usa em revelação, é Deus mesmo. A gente quase não vê quem está do outro lado. Eu pensei nesse negócio de liderança, só que eu não uso óculos, né? Essa é a diferença, né? Esse negócio de liderança, eu preciso falar com a minha turma sobre liderança. E para mim, desculpe, nós não temos barreira nem divisão na igreja. Aqui é minha igreja, meu povo é minha turma, não tem campo, Mademp, Cibemp, a gente está junto, trabalhando junto. E eu queria conversar com vocês nesta manhã sobre liderança, num aspecto diferente. A gente fala em liderança, a gente já imagina um cargo, imagina uma posição, já imagina alguma coisa que não é o correto. Todo mundo exerce a liderança no seu dia a dia.
Todo mundo exerce influência no seu dia a dia. E quando nós começamos a rotular alguns líderes, trazer algumas coisas, a gente corre sérios perigos. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E tem líderes, irmãos, que marcam a nossa vida de uma forma excepcional. E tem outros que marcam a nossa vida de uma forma negativa. Hoje eu quero trazer para você, com base na liderança inspiradora que foi o tema escolhido, algumas coisas para a gente entender e começar essa caminhada. Não tenho como não dizer, Marcão, que não é um prazer ouvir nessa manhã o nosso presidente falando conosco, isso é uma alegria muito grande, mas hoje a gente quer falar com esse viés, com esse tema de liderança, né? E quando a gente fala de liderança, eu vejo aqui o pessoal, quem é casado? Levanta a mão, deixa eu ter uma ideia aqui, acho que a maioria dos líderes aqui são casados, ok? Quem tem filhos, levante a mão, muito bem, ótimo, já dá para a gente ter uma ideia boa. E quando a gente fala dessa liderança, dessa influência, a gente tem que pensar em algumas coisas importantes. Eu peguei essa história como base, ela não vai ser a única base, mas eu peguei ela como base para a gente poder entender o crescimento natural. Nela você vai ter algumas figuras importantes. A primeira figura é a figura de um rei. O rei que está acostumado a mandar. Ele simplesmente escolhe alguém e manda que faça alguma coisa. A segunda figura, você vai ter a figura de um capitão. Para você ser capitão, isso leva de 15 a 20 anos, dependendo da corporação que você está. É um tempo suficientemente grande. E depois você tem soldados. A última figura que aparece é a figura do profeta, do homem de Deus, da pessoa que está ali como uma referência para nós. E tudo isso tem que seguir de comum acordo para o que nós vamos falar. Quando a gente fala de liderança na igreja, a primeira coisa que a gente imagina, e hoje são vocês que estão aqui, é a liderança dos jovens, aquela turma animada. E eu descobri na Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com você, 2 versículos muito especiais. O versículo que fala da reação do líder de jovens. Quando o pastor chama ele e fala, você vai ser líder de jovens. Você quer ver junto comigo, sim ou não? Então abra a sua Bíblia comigo. Toma cuidado, gente, respira fundo. Neemias, lá onde o pastor leu. Não assusta não. Capítulo 1. Todos acharam? Capítulo 1. Eu vou ler primeiro e depois eu te mostro onde é que está o versículo para você gravar. Imagina essa cena. Seu pastor te chama. Para piorar ele te chama quando ele está chegando à porta da igreja guardando o carro. Ele olha para você e fala, quero falar com você no final do culto. Irmão, acabou o culto para você. Acabou o culto. O dia difícil aquele. Aí a mulher fala para o marido, você fez alguma coisa? O marido fala para a mulher, você contou para ele? Aí começa aquele momento difícil, missionária, onde a gente fica preocupado, o que o pastor quer falar para mim? Aí chega o final do culto, o pastor te chama e vamos conversar. E quando o pastor te chama, te põe naquela sala, ele começa com aquela conversa dele. Eu tenho observado você. Júlio. É natural, o pastor vai fazer isso. E quando ele te aproxima, que ele chama, ele diz assim para você, Deus colocou no meu coração, que você vai assumir a liderança dos jovens. Ele fala, é provisoriamente, que nem ele sabe se vai dar certo ou não. Tem provisório de 1 ano, tem provisório de 2, de 3, de 4, de 5, tem provisório de 1 década, então é o provisório. Aí você recebe a notícia que vai liderar os jovens. Aí o seu versículo é assim, e sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Versículo 4 de Neemias. Essa é a reação de alguns líderes quando recebem a notícia. Por que a gente desanima tanto quando recebe essa notícia? Por que alguns ficam tão chateados, tão incomodados? Vou explicar. Porque primeiro, nós tivemos maus líderes durante a nossa caminhada, pessoas que não nos inspiraram, pessoas que não nos motivaram em nada. E aí acontecem algumas coisas importantes. E hoje eu quero falar uma coisa para você. Se você está sentado nesse auditório, nesta manhã, eu não tenho dúvida, você foi chamado para liderar, eu não tenho dúvida disso. Você foi chamado para ser uma liderança da igreja, você foi chamado para isso. Porém,
e é isso a gente tem que construir, tem que entender, pastor Renato, é que antes de eu ser chamado para ser líder, eu preciso ser chamado para ser liderado. O mesmo Deus que chamou você para ser líder, chamou você para ser liderado. E o problema é o seguinte, que nós queremos ter autoridade, mandar, nós queremos ter vidas debaixo da nossa guarda, mas nós não queremos ter alguém em cima da nossa vida. E quando nós queremos ter alguém acima da nossa vida, nós queremos escolher quem vai ser, que está acima da minha vida. Desculpe-me. E a gente começa apertando para o seu lado, dizendo, não existe ninguém que foi chamado para ser líder, se antes não foi chamado para ser liderado. Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para obedecer a alguém, Deus te chamou para caminhar com alguém. E hoje, nós temos pessoas que não querem mais servir pelo prazer de servir. Hoje o servir se tornou uma escada para o próximo passo, para o próximo degrau. E é isso que está me incomodando muito, gente. Tem pessoas que estão usando esse ambiente, esse momento, proporcionando ou pensando em algo maior. E se você está pensando em algo maior, você não vai viver o momento que Deus proporcionou para você. A hora é agora de fazer a diferença. Se é tempo de carregar cadeira, carrega a cadeira com excelência. Se é tempo de carregar banco, carrega banco com excelência. Se é o tempo de servir água, serve água gelada. Tenha cuidado com o que você está fazendo. Não adianta olhar aqui e mexer em alguma coisa, olhando lá, você vai errar no que você está fazendo. Se Deus permitir que você cuide de um, cuide de um. Se é de dois, cuide de dois. Se é de 1000, cuide de 1000, mas faça com excelência. Antes de ser líder, você é servo e aprendeu a conviver e caminhar com isso. É engraçado, e isso chega a ser assustador, né? A liderança eu comparo muito a uma criança. Como vocês todos têm filhos, a gente começa a entender algumas coisas. Quem tem um filho apenas? Levanta a mão, deixa eu ver. 2, 3, mais de 3? Mais de 3 alguém tem? Está chegando aí, né? 4? Ninguém? Vocês são fraquinhos mesmo. O Salmo fala que você tem que encher a sua aljava de filhos, porque eles são flechas. E na aljava cabem 5. Então você tem que tirar o atraso, e falta aí 2, falta 3, resolve isso. Olha só, quando o bebê nasce, e eu vou comparar isso à sua liderança, você tem que aprender a cultivar aquele menino. Primeira sensação que a gente tem quando pega uma criança no colo, é que ela vai quebrar. Tem pai que nem tem coragem de pôr a mão. Ele vai pôr a mão assim e fala, não esposa, você é mais jeitosa, fica aí com ele e não dá banho, não troca fralda. Eu fiz um voto a Deus quando meu filho nasceu, eu falei, a primeira fralda sou eu que troco. Pastor, nossa, como você é bonzinho. Não, eu pensei dizem que a primeira é mais fácil, depois a coisa piora. Então, a primeira eu troco. Eu peguei e fiquei feliz, falei, vou cuidar dele. E o começo, quando a criança vai crescendo, a gente começa a ver o seu desenvolvimento. E a gente nunca sabe muito bem o que vai vir no próximo passo. Para você que é um pai fresco, ou tem esposa grávida, tem um livro muito legal, que se chama O que Esperar do Primeiro Ano. Compre esse livro, ele vai te ajudar bastante, me ajudou bastante, vai te ajudar bastante. E quando o bebê nasce, você vai se ver como um líder espiritual de um bebê que está nascendo. Esse bebê, ele não fala, mas ele se comunica. Ele não consegue expressar tudo o que ele quer e tudo o que ele pensa, mas ele se comunica. Qual é a comunicação principal do bebê? Choro. E quando esse bebê começa a chorar, ele está te passando uma mensagem que é você que tem que identificar. Agora eu estou ouvindo o bebê chorando, eu sei que ele está com alguma dificuldade, e o que eu vou fazer? Comece a observar os sinais. Se você estiver no outro quarto e ouvir o bebê chorar, automaticamente você atravessa a sala e vai no quarto onde ele está chorando. Isto é o primeiro sinal que você está crescendo como líder. Se chama proximidade. Você não pode ficar longe, você tem que ficar perto. E ficar perto não é ficar em cima olhando, é estar interessado no que está acontecendo. Como é que eu revelo interesse, pastor? De várias formas. Primeiro, observando e estando junto. Tem bebê que quando você pega no colo ele para de chorar.
O que ele está dizendo? Eu queria companhia, eu queria alguém do meu lado, eu queria alguém para me balançar. Os líderes hoje se tornaram líderes distantes, líderes de Facebook, líderes de WhatsApp. Nós damos ordem à distância e esperamos que as coisas aconteçam. Nada substitui o olhar no olho, nada substitui pegar na mão, nada substitui o abraço, nada substitui você se aproximar dele e falar: eu te amo, meu filho, Deus vai te ajudar. E você pode nem saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas você dá aquela palavra de ânimo, de incentivo. É isso que ele precisa. É engraçado. Hoje a gente está ouvindo muito falar dos muçulmanos no Brasil, sim ou não? Aí vieram me perguntar num seminário, o povo é ruim demais comigo também: pastor, por que o senhor acha que os moços do seminário, os moços muçulmanos, são mais fiéis do que os moços da igreja cristã? Ou pergunta difícil, né? Fizeram a pergunta num debate que eu estava em Campinas e me deram um intervalo. No intervalo eu pensei: eu vou responder o quê? Por que eles são mais fiéis? E ele deu o exemplo da fidelidade, dizendo o seguinte: eles são mais fiéis porque eles se explodem por Alá. E a gente, irmão, a gente nem deixar de tomar um cafezinho deixa, né? Nem um pãozinho com manteiga a gente consegue. E aí eu peguei, e aí eu tinha um Alcorão, eu tenho um Alcorão, quem quiser eu mando no celular, em PDF. Eu fui procurar um verso do Alcorão e eu lembrei. E aí sim, eu estava pronto para responder. Cheguei, e os irmãos olhando, a juventude olhando aquele fórum, falando: o que o pastor vai falar? Aí eu pensei: missionário, já sei o que eu vou falar. Aí eu mostrei no Alcorão um verso que diz que todo rapaz, quando morre, vai ter no céu um rio de vinho e 100 virgens esperando ele. Aí eu falei: nós, quando morrer, vai ter uma coroa. Alcance o jovem no linguajar dele. Ninguém fala com o bebê: você precisa parar de chorar, tendo em vista que os vizinhos que estão do lado já estão incomodados com você. É preciso que você entenda que nem todos têm crianças e eles estão tendo dificuldade. Horas, contenha suas lágrimas, erga sua cabeça. O melhor de Deus está... Não, gente, é criança. Você vai... E ele vai entender do jeito dele, vai gostar. É saber falar, é se aproximar, é manter uma linguagem. E ouça, quando você diminui o nível da sua linguagem, você não está se rebaixando, você está demonstrando que respeita quem está do seu lado. Eu olho hoje para a liderança, eu vejo uma liderança distante. É o líder que quer ser pentecostal demais, em excesso. E quando a turma procura ele já fala: vamos orar, vamos orar. Irmão, ele está orando faz 10 anos e não aconteceu nada, a mocidade já foi embora, os que não casaram desviaram, e não aconteceu nada. Para, tem que ser crente, tem que orar, claro que tem que orar, mas tem que tomar algumas atitudes, é isso que a gente vai entender. O primeiro capitão recebe uma ordem do rei e reúne os seus soldados e vai falar com o profeta. Tudo está muito claro. O profeta está no alto monte, ele está num lugar reservado. E aqueles homens de guerra estão indo até o capitão. E quando eles vão chegando até o capitão junto com os homens de guerra vão chegando até o profeta, o capitão, de uma forma muito arrogante, isso é importante, está aqui, está no versículo, depois preste atenção. Ele diz assim: Elias, homem de Deus, o rei manda você descer. Diz para ele: desce agora, desce. Aquele capitão tem algumas características de um líder ruim. Primeira característica do líder ruim: arrogância. O problema da gente saber alguma coisa é a gente saber alguma coisa. Como é bom quando a gente acha que não sabe nada. Porque quando a gente não sabe nada, a gente começa a perceber que sabe alguma coisa, ainda que seja não saber nada. Eu nunca vi uma liderança tão arrogante como nos dias de hoje, que acha que conhece, que acha que sabe. E os nossos estudos têm nos formado desta forma. Líder, não seja arrogante.
Por mais que você tenha conhecimento e você tenha visto aquele erro que vai se repetir, você precisa manter uma postura saudável com o seu liderado. E isto muda de muitas formas. Primeiro, na forma como a gente fala. Dependendo da forma como a gente fala, você alcança ou perde a pessoa. Você atrai ou afasta. Você puxa ou você joga fora. E não adianta, essa responsabilidade é sua. Esse treinamento é seu. De olhar e trazer as pessoas para um comportamento diferente na forma como você fala. A pessoa está errada, o comportamento está errado, mas você olha para ela e o seu olhar, a sua forma de dizer, ou vai alcançar ou vai reprimir. Aí nós temos diversos exemplos para isso, que a gente tem que entender. Quando existe esse processo, e é importante você entender esse processo de relacionamento, a arrogância, ela não pode mais existir. Quantos pastores, líderes que você conhece, que andam pelos corredores com o nariz empinado, pessoas altivas que não cumprimentam ninguém? A gente tem até medo, será que eu posso dar a mão para ele? Ou será que quando eu der a mão vai acontecer alguma coisa? A gente fica com... Obrigado, companheiro, Deus te abençoe, viu? Seu olhão bonito, cor de mel, Deus abençoe. Quantos anos você tem, meu filho? Você é muito novo. Adolescente não namora. Jovem namora, adolescente não. Olha que interessante. Então você vai definir isso de uma forma ou de outra. Então existe no nosso meio, e agora a gente está sofrendo isso, essa arrogância. E por que isso existe? Vamos entender. Nas nossas empresas, no ambiente de trabalho, você pode ser o gerente, você pode ser o dono, você pode ser o chefe, você pode ser quem você quiser lá, ou quem Deus permitiu que você fosse. Aqui, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus. E você não pode esquecer disso, e que as pessoas querem ver em você algo do céu, um representante do Senhor. Irmão, tem gente que é terrível, parece o irmão do abraço, ele abraça até a árvore, se ficar parada na frente dele muito tempo. Eu estou sem abraçar ninguém, eu abraço a árvore, é o jeito da pessoa. Eu não estou mandando você ser assim, porque isso é da sua natureza. Tem gente que não é assim, mas seja próximo. Desconstrua essa barreira, permita que os seus liderados se aproximem de você, tire uma foto com você, pegue na sua mão. Pastor, nunca ninguém pediu para tirar uma foto com você, porque tem medo de você. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eita. Parece que mordeu ou vai morder. Isso é um perigo danado. Arrogância. Essa altivez faz com que as pessoas se afastem de você. Chega de ter líderes altivos em nosso meio. Acabou esse tempo, gente. Aqui é todo mundo igual. Eu não sei se você é líder de 1, de 100 ou de 1000. Nós somos todos iguais. Estamos no mesmo caminho, no mesmo projeto. E é isso que a gente espera que aconteça com você. O segundo capitão, ele chega para o profeta e diz assim para o profeta: profeta, o rei manda dizer, desce depressa, sai correndo. Ele viu que o primeiro morreu e agora ele tentou usar uma autoridade de uma forma mais áspera. Ô líder, dependendo da forma áspera que você falar, no dia seguinte o rapaz sai da igreja. Eu fui pastor numa igreja próximo aqui, a igreja da Elisa Maria. Tem até os meninos da Elisa Maria aqui, é bom ver vocês. Se você for lá naquela igreja, na rua da igreja tem 17 igrejas. 17 igrejas. Na rua da igreja tem 17 igrejas. Toda cor, todo tipo, todo sabor que você possa imaginar, tem lá. Cor de rosa, branca, azul, vermelha, pink. É uns negócios estranhos. Tem muita igreja lá. Eu brinco, né? Que eram os concorrentes, né? Ali que tinha do lado. E as igrejas estão abertas. Algumas delas estão abertas o dia inteiro. E o que a gente faz? Ao invés de atrair, de amar, de incentivar, de criar uma cumplicidade, a gente afasta, a gente faz com que eles fiquem longe e tenham medo de nós. Seus liderados não podem ter medo de você, eles têm que ter amor por você. Pastor, como é que eu faço para ele ter amor por mim? Você tem que amar ele primeiro, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você dedicar, você vai colher. Mas aí você coloca para mim uma situação que é importante, que é a situação dos conflitos. Quem aqui já teve conflitos na liderança? Levanta a mão. Quem lembra de um conflito difícil? Bravo. Você lembra? Conta para mim. Em voz alta para eles ouvirem. Você corrigir, a pessoa não aceitar a correção e sair falando
que a liderança é ruim. Quem já viveu o problema dele? A gente teve que corrigir alguém já, né? Lembra como é que foi? Foi difícil. Já também? Ok, muito bem. Olha só, pastor, por que esse problema nas lideranças, e aí eu vou chamar de problemas de relacionamento, eles existem? O relacionamento problemático, ele existe por uma única razão, guarda bem. O relacionamento problemático só existe para você se tornar uma pessoa melhor. É Deus quem está trabalhando nesse processo. É Deus quem está formando você uma pessoa melhor. É Deus quem está trabalhando isso em você. E às vezes a gente não entende isso. Olha que interessante. Nesse convívio, aonde a criança vai crescendo, a criança fatalmente vai fazer sujeira, sim ou não? E quem limpa? Você. É o líder que limpa a sujeira. Ele vai quebrando e você vai arrumando. E tem de vez em quando que você vai fazendo algumas mudanças. Ouça o que eu estou te dizendo. Quem tem criança pequena em casa, não deixa objetos embaixo, coloca objeto mais em cima. Por quê? Para livrar ele do perigo. Líder, essa é a sua missão. Livre o seu liderado do perigo. Afasta dele, deixa longe. Não deixa acesso, não deixa ficar perto. O negócio de relacionamento é terrível. Porque, irmão, pensa no homem feliz, casado sou eu. Gosto demais da minha esposa, acho que ela gosta demais de mim também, eu acho. Mas eu gosto demais dela. E quando eu penso no céu, só tem uma coisa que eu não gosto no céu. Pergunte o quê? Tudo indica que eu não vou ser mais casado. Aí é ruim, né? Mas eu já sei o que eu vou pedir para Jesus. Quando eu chegar na minha mansão, que eu vou ter uma mansão, Gemisiel. Fala assim, Senhor, põe a Midian na mansão do lado. Mesmo que a gente não é casado, eu vou abrir a porta, vou falar, oi vizinha. Relacionamento. Os conflitos vêm, e a gente começa a vencer eles aos pouquinhos. Vai construindo uma história para que você possa permanecer. Aquela criança ainda não fala, ainda faz muita sujeira, mas você começa a limpar aquela sujeira porque ele está crescendo. É uma fase de mudança, ele está aprendendo, ele vai crescer. Mas para esse crescimento acontecer, nós precisamos entender uma coisa importante. Antes que aquela criança consiga me servir, porque hoje eu falo para o meu filho, traz um café para o pai, ele traz. Traz o chinelo para o pai, ele traz, ele já me serve. Mas antes dele me servir, eu servi ele muito tempo. Até ele crescer, até ele se desenvolver e conseguir entender palavras. Mas demorou um tempo. E esse tempo é o tempo que às vezes a gente não quer esperar, ou que não sabe esperar. Ouça, número 3. Vai um terceiro capitão. E esse terceiro capitão que chega lá, ele chega já de uma forma diferente. Eu imagino, gente, pensa comigo, aquele capitão reunindo os seus homens, sabendo que o primeiro morreu, o segundo morreu, os 100 homens já morreram, e ele está levando toda a turma dele agora, e quando ele está chegando lá com a turma dele, ele precisa criar uma situação para eles não morrerem. Olha que dificuldade. É o corredor da morte, onde um monte de gente morreu, você vai viver. Aonde outros líderes morreram, você vai viver. Aonde outros ministérios morreram, o seu vai viver. E essa é a sua missão. Agora é uma missão prática. Reúne os seus homens e vamos lá enfrentar esse profeta do fogo. O profeta não é fácil. E tem algumas coisas que são importantes. Queria que você escrevesse uma frase que mexeu muito comigo e tem mudado a minha vida. O pastor Renato levou um pastor para pregar na igreja. Esse pastor falou uma coisa, e dessa coisa que ele falou me trouxe essa frase. Ele não falou essa frase, mas me inspirou muito o que eu entendi. As nossas atitudes vão definir a nossa altitude.
As nossas atitudes vão definir a nossa altitude. Até onde você vai? Até onde você vai crescer? Até onde você vai ser um bom pai, um bom marido, um bom líder, vai depender das suas atitudes. São elas que vão definir até onde você vai. Ouça. E aí eu separo essas atitudes agora para você. É engraçado que os filhos dão tanto problema para a gente. Hoje eu acho que o meu está proibido de videogame, televisão. Ele está proibido de um monte de coisa lá. Eu acho que só não proibiu o céu para ele, o resto está tudo proibido. Pisou na bola, está tudo proibido. Você que vai ter filho, você vai ver o que é isso também. Você que já tem, já está sorrindo para mim, né? As crianças dão tanto trabalho que hoje eu vejo esses tipos de animal que come neném ainda no ninho, eu entendo eles, eu fico pensando, sabe, come o bichinho lá, eu entendo, gente, isso não é fácil não, isso é uma coisa, o meu está proibido de um monte de coisa, não está proibido só de vir para a igreja, mas na igreja está proibido de umas coisas também. Tem. Por que é isso, pastor? Vamos entender. Olha que coisa interessante. O terceiro capitão é chamado, 2 primeiros morreram, queimados. E quando o terceiro vai para lá, acontece algo fantástico. O terceiro reúne o seu grupo, e quando o grupo segue o caminho para chegar aonde está o profeta, a primeira coisa que aquele capitão fez foi se ajoelhar. Ajoelhou. Ele é capitão, sim ou não? Mas ele esquece que é capitão e se ajoelha. Não importa onde você está. Se você quer ter uma liderança inspiradora, você vai ter que aprender a andar de joelhos. Posição de vitória do crente, de joelho. Posição de guerra do crente, de joelho. Posição do crente cantando é de joelho. Posição de quem quer avançar é de joelho. Olha o capitão, ele é grande, ele é poderoso, mas ele vai e fica de joelho. Ele fica de joelho na frente do profeta. Quem está atrás dele? Os seus soldados, os seus súditos. Eles, em vez de ver o capitão que é valente, que é um homem corajoso em pé, trocando palavras iradas com o profeta para exercer a ordem do rei, eles veem um homem que dobra o seu joelho, e eles estão dizendo, peraí, quem é esse? Esse é aquele que está me representando, ele está de joelhos. Isso inspira. E essa inspiração que vem de ver alguém nessa posição, traz para mim um contentamento. Peraí, quem está me representando não está em pé, quem está me representando está de joelho. Quantas vezes seus líderes já viram você orando? Quantas vezes eles foram te procurar e você estava de joelho? Eu me lembro de um pastor que eu ligava, e quando eu ligava para ele, eu falava com a mulher dele, cadê o pastor fulano? Ah, não pode atender, por quê? Ele está orando. Irmão, dava até um arrepio. Olha, é ele que eu quero para pregar. É ele que eu quero, olha, eu estou de joelho. Aí eu ligava uma hora depois para ver se ele ainda estava de joelho. Cadê o irmão? Quem que é? É outra pessoa. Como é que ele está? Ele está de joelho. Olha, está de joelho, faz uma hora. E eu sentado vendo televisão, o irmão lá de joelho esperando. Gente. É assim que as pessoas nos olham. É assim que as pessoas nos medem. Nesse dia eu liguei pela terceira vez, 2 horas depois. Por favor, mudei a voz. Para ela descobrir que era eu. Eu queria falar com o irmão. Quem que é? É um irmão. Cadê? Ele está de joelho, irmão. Eu já falei para o senhor. Eu achei aquilo lindo. Eu fiquei encantado, eu queria conhecer aquela pessoa. Eu queria orar com ele, porque eu vi que ele, na minha cabeça, isso era um jovem ainda, aquele era um homem de Deus, porque ele passava tempo com Deus. Ele andava com Deus. E hoje, nós temos líderes que não têm mais essa comunhão, que não gozam mais dessa comunhão. E aí eu preciso te explicar uma segunda coisa, se você quiser anote, porque isso também vai direcionar a sua vida, que é a seguinte: Deus não santifica processos, Deus santifica
homens. Você já viu aquele livro, Os 10 Passos para o Sucesso, os 10 Passos para Emagrecer, os 10 Hábitos Saudáveis? Você já viu livros que são assim, 10 de alguma coisa, 5 do outra? Ok, aquilo pode ter dado certo para alguém, não quer dizer que vai dar para você. A santidade não está nos passos, a santidade está nos homens. Aonde Deus te levar como líder, você vai ter sucesso, você vai ter resultado, porque você é o santo de Deus naquele lugar. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma maneira, mas para isso você se humilha na presença do Senhor, para não morrer. Segundo lugar, dentro da história, eu tenho um líder que está de joelhos e que vira para o profeta e diz a seguinte palavra. Essa é importante que você entenda muito bem. Ele diz a seguinte palavra. Quando ele se ajoelha, ele fala para o rei da seguinte forma: meu Senhor, eu te suplico, homem de Deus, peço-te. Todos os capitães antes dele, eles não pediram, eles mandaram. Vamos lá. O líder, o senhor é da onde, companheiro? Fica de pé. Escolha um outro líder. Dê uma ordem para ele. Obedeceu, né? A gente é treinado para obedecer. Falou, estou levantando. É bom receber uma ordem, sim ou não? Depende da ordem. Depende de como a pessoa fala. Por favor, meu líder, pode se sentar. Em vez de dar uma ordem, escolha um outro líder e peça. Quem se sentiu mais satisfeito? Você tem dúvida disso? O Miller não vai demonstrar que ele ficou bravo, vou te pegar. Ele não vai demonstrar. Mas ele gostaria que falassem com ele de uma forma diferente. Você tem autoridade para dar ordens. Deus te deu autoridade para dar ordens. Mas a alegria do seu liderado não é receber uma ordem sua, é receber um pedido seu. Isso traz satisfação. Obrigado, pastor. Obrigado, líder. Eu estava indo trabalhar e me deram uma fechadinha na rua e eu dei uma raladinha. A bem da verdade, gente, é que eu não sou um bom motorista mesmo. E eu já falo logo isso porque não vira piada. Aí quando vê o carro do pastor derralado, os irmãos fazem até oração: ô Jesus, ajuda o teu servo. Então, essa é a melhor coisa de você assumir logo o que você é. E eu dei uma raladinha, não foi uma raladinha grande. Irmão, você por favor não me condene não, porque ninguém rala porque quer. A gente rala, acontece um acidente e ninguém rala porque quer. Eu dei uma raladinha e a minha oração é para a Midian não ver, essa é a verdade. Ela não vendo, eu já me dou por satisfeito. E eu dei uma raladinha no carro, cheguei no trabalho, tenho que deixar com o manobrista, subi para o trabalho, e quando eu desci à noite, que eu vi o carro que eu peguei, a raladinha não estava mais lá. Falei, glória! Olhei aquilo, fiquei impressionado. Primeiro pensamento meu, foi um anjo. Foi. Só Deus para fazer isso. Entrei no carro, pus um hino, fui ouvindo e depois me corrigi. Falei, Senhor, me perdoa, eu sei que não foi um anjo, até porque o anjo tem mais coisa do que fazer do que cuidar do meu carro ralado, né? Então, mas eu fui embora com o de ensino, voltei no dia seguinte, encontrei o chefe dos manobristas, me deu um abraço, falou, ô, senhor André, como é que você está? Tudo bem? Ô, já, como é que você está? São todos meus amigos. Aí ele falou assim, você viu, senhor André, o raladinho? Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Eu vi que estava raladinho, peguei a minha cerinha e passei, sumiu, senhor André. Eu falei, você é um anjo. Irmão, nunca tinha visto anjo de bigode, bem legal. Eu fiquei impressionado, gostei. Aí ele falou, o que eu sou anjo, senhor André? Aí eu contei para ele porque que ele era um anjo. Ele ficou, sou anjo. Ele gostou de ser anjo. Deve ser legal mesmo, né? Aí o que aconteceu? Eu não mandei ele arrumar meu carro. Eu não pedi para ele arrumar meu carro. Ele fez de forma voluntária. Ele viu
uma necessidade, e ele viu que na mão dele havia o que ele precisava para resolver aquela necessidade. Ele foi lá e fez. Por quê? Você acha que ele faz isso para todo mundo que tem carro lá? Sim ou não? Não. Ele pode fazer para todo mundo que tem carro lá? Sim ou não? Mas ele faz com quem se relaciona com ele. As minhas atitudes no Natal, que eu dou panetone para ele, caixinha do manobrista, relacionamento. Amanhã precisa de alguma coisa e não precisa pedir, a coisa acontece naturalmente. É isso que vai acontecer na sua liderança. Você não vai precisar gritar, mudar a voz, brigar. As coisas acontecerão naturalmente. Quando você for ver, está feito. Relacionamento. Davi entendia muito bem disso. Ele diz assim: ainda a palavra não me veio à boca, e tu já conheces, Senhor. Essa é a ideia, relacionamento. Não é na marra, não é na força, é no relacionamento que as coisas acontecem para você. E é assim que deve ser. E agora esse capitão com o joelho dobrado, ele não briga, ele fala: eu te peço. E pede por quem? Presta atenção, está escrito aí, guarda bem no seu coração para não esquecer. E de joelhos ele pede: peço-te, seja preciosa a minha vida e a vida dos teus servos, os meus 50 homens. E aí mora um quesito muito especial. Pessoal, você não pode ser líder por ser líder. Você é líder porque você tem vidas que você está cuidando. E essas vidas que você está cuidando, elas representam muito. Você tem responsabilidade espiritual sobre elas. O sangue dessas vidas também vai ser cobrado em cima de você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Um bando de gente já morreu. Morreu 50 mais 50. Na hora de morrer os outros 50, ele diz assim: seja preciosa a minha vida e dos meus. Porque tem líder que se deixar só se salva ele. A ponte está para cair, quem vai primeiro? Deixa eu ir para garantir. E deixa a turma para trás. Ô meu filho, na hora de entrar no ônibus, você fica na porta. Seja o último a entrar, seja o último a se alimentar. Irmão, você cuida de todo mundo primeiro, depois você cuida de você. É assim que o líder age, é assim que o líder faz. Fica ali debaixo dos olhos dele. É engraçado, eu contei essa palavra na reunião de obreiros na EBFO, mas eu quero repetir para vocês aqui nesta manhã, e depois os irmãos já colhem as perguntas, se tiver alguma, por favor, já vai recolhendo. E eu quero contar essa história. Eu estava numa igreja, teve um obreiro meu, esse obreiro quebrou o braço, machucou o rosto, aconteceu um acidente com ele, e esse obreiro meu, depois desse acidente, ele me procurou, né, e fez uma ligação para mim e falou: pastor, eu vou ficar afastado da igreja 10, 12 dias, porque eu estou doente, aconteceu uma situação. E eu falei para ele: eu não vou poder te ver, porque eu estou saindo em viagem, vou voltar daqui 2 semanas, quando eu voltar a gente conversa. Tá bom. Orei por ele por telefone, fui embora. Quando eu cheguei no culto de viagem, saudades dos irmãos, tão bom ver a igreja, né? Ô irmão, Pai do Senhor, aquela coisa boa, alegre, tudo. E aí eu fiquei feliz, entrou o irmão bem sério assim, na igreja. Falei: lá vem encrenca. Eu já sabia, só pelo olhar dele. Aquele olhar de bravo. Aí foi, final do culto, eu sabia que ele ia querer falar comigo. Tinha uma fila com 10, 12. Falei: gente, vocês me dão licença, deixa eu atender o irmão. O dele é mais importante, depois a gente conversa. Tá bom. Um saiu, outro saiu. Pastor, vim aqui entregar minha credencial. Poxa, por que, meu filho? Aí ele falou: essa igreja não tem... Ah, você já ouviu isso? Que engraçado, todas as nossas igrejas... Olha que coisa interessante, será que você já ouviu isso então? Pois é, essa igreja não tem? Olha que coisa, não tem amor? Não. Eu falei: então me conte o caso em que a igreja não teve amor, deixa eu entender melhor. Ele falou: eu me acidentei, fiquei afastado tantos dias e ninguém foi nem fazer uma oração por mim, nada. Eu falei: não foi. Eu olhei para ele assim, uma cara de sério. Quando o pastor dá uma parada e olha assim, todo líder, quando dá uma parada e olha assim, ele está falando com Deus: Deus, o que eu faço? De cara. Esse é o segredo. Não faça cara de desesperado.
Não, você fica sério, firma o olho, olha no olho. E fica falando com Deus, Deus, me ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda rápido, me ajuda rápido. Se você vê que demora para Deus falar, começa a balançar a cabeça. A impressão que você tem é que você está recebendo alguma informação celestial. Isso é muito legal, funciona, faça lá. Até que a informação veio. E quando veio, Deus falou no meu coração, pergunta para ele quanto tempo ele tem de igreja. E Deus podia contar a história toda, mas ele gosta de ir devagarzinho. Aí eu olhei para o rapaz, um homem, obreiro. Quanto tempo o senhor tem de igreja? Fiz uma voz cavernosa. Já que quem está com a autoridade de Deus já muda até a voz, né? Quanto tempo? Aí ele olhou para mim e eu não esperava, a reação dele foi dura. Ele fez uma voz mais cavernosa que a minha e falou, eu tenho 8 anos. Aí eu voltei a cara de sério. Senhor, e agora? Fala a segunda parte, pelo amor de Jesus. Aí Deus falou para mim assim, ó, pergunta para ele, em 8 anos, quantos amigos ele tem na igreja? Aí eu entendi. Eu olhei para ele de novo, fiz outra voz diferente. Em 8 anos, quantos amigos você tem na igreja? Aí ele olhou para mim, com a cara de assustado. E aí eu tinha entendido. E eu disse para ele, em 8 anos, você não tem nenhum amigo na igreja. Você não abraçou, você não amou, você não cuidou, você não ajudou, você não se relacionou. E agora você quer culpar os outros por aquilo que você não fez. Você quer ser cuidado, cuide. Você quer ter uma boa igreja, seja você uma boa igreja. Você quer ter um louvor bonito? Vai estudar música. Eu quero que na igreja tenha pregação bonita. Vai ler, vai estudar, vai crescer. A igreja vai ser o que você é. Se você não é, a sua igreja não vai ser com você também. E a gente coloca toda a expectativa na igreja. Eu virei para ele e falei assim, aprenda a ter amigos. Ele começou a chorar, eu comecei a chorar e eu abracei ele, nós dois chorando. Ele virou para mim e falou, o que eu faço, pastor? Eu falei, churrasco. Eles perguntaram, por quê, pastor? Eu falei, porque no churrasco os crentes vai. Sempre leva alguém que você nem sabe quem é, que aparece na casa, de repente, irmão, a casa vai encher, vai ter gente lá, vamos fazer o churrasco. Irmão, porque se eu falo que vai orar, ele entra no quarto e fecha a porta, continua sozinho. E a gente fez um churrasco, gente. Deu gente lá. Teve que orar para Deus multiplicar. A gente ficou com medo de acabar, mas comida na casa de crente nunca acaba. É igual o gás. A gente vira ele e continua fazendo a comida. Você pensa que a gente não tem história com gás? Ouça, entenda. Aquele moço começou a se relacionar. Depois ele mudou, saiu da cidade. Hoje ele tem amigos. Mas isso só pôde se realizar e acontecer por conta disso. É aquela pessoa que tem, eu sou importante, mas os meus são importantes. E agora, nesse estudo, vem uma palavra profética para você. Lá onde você está, já morreu um capitão, já morreu um segundo capitão, um líder morreu, outro líder morreu, mas você lá não vai morrer. Lá onde você está, você é o terceiro, quarto, quinto de alguns que já não deram certo. Você vai dar certo lá, porque as suas atitudes definem a sua altitude. Você vai voar longe, mas para isso você vai agir diferente. Eles eram arrogantes, você vai ser humilde. Eles eram prepotentes, você vai ser um líder de amor que vai ajudar e vai abraçar. Você não é um bobão que vai ficar refém de ninguém não, mas é um líder de amor, está junto, está trabalhando. É isso que Deus vai fazer na sua vida, entenda. E nesse momento, quando tudo isso acontece, eu vejo o capitão dizendo, e isso é importante demais acontecer com você. Ele vai dizer para o profeta, profeta, eu sei que você é profeta. Já mandou queimar 50 e colocou mais outros 50 para queimar. Eu sei o que você fez. Sabe um dos problemas que a gente vive hoje, pastor Renato? A liderança não valoriza a liderança que passou. Gente, todo mundo lá na sua igreja tem uma história. Sabe aquela irmã de coque, que hoje está assim, só um olho aberto, outro fechado? Irmã, ela fez comida para tanta gente, ela cuidou de tanta gente, ela, até de você ela cuidou e você nem sabe disso. E a gente não dá valor. É hora da gente dar valor uns para os outros. Você nunca vai ser eu, nunca vou ser você. Este não é o plano de Deus.
O plano de Deus é do jeito que você é, da forma que você é. Ele quer usar você para a glória do nome dele. Guarda isto. Ele valoriza a história. E agora vem uma parte importante. E a gente está quase encerrando. O primeiro capitão morreu queimado, com seus 50. O segundo capitão morreu queimado com seus 50. O terceiro capitão, que teve missionário, uma atitude diferente, ele sobreviveu. E os seus 50 sobreviveram com ele. Pastor, eu quero viver. Quando você viver, tem mais gente que vai viver com você. Quando você romper, tem mais gente que vai romper com você. Por que a mocidade não vai? Talvez seja porque você não vai. Se você for, eles vão. Então vença, avance. Eles vão seguir você e vão avançar também. Isso é importante você entender. É uma influência, é uma inspiração, isto é, constante. Tem gente anotando perguntas. Se alguém quiser fazer assim, levantando a mão, pode também. Fique à vontade, é só erguer a mão e se apresentar. Onde está o primeiro? Você é líder, você tem que ter coragem para isso. Como é que você quer que seus meninos façam e você não faz? Aproveita esse momento, é a sua hora de falar. Cadê o primeiro líder? Primeiro uma mulher, vamos lá. Já segmentei. Uma moça para falar, uma irmã. Ai meu Jesus, tem misericórdia de mim. É legal que elas ficam falando, fala você, né? Muito bom. Tem uma irmã que queira perguntar alguma coisa? Aproveita, minha irmã. A senhora, qual a igreja? Mariporã, seu nome? A Silmara, pode falar. Boa. A Silmara, ela fez a pergunta sobre o jovem que se sente inferior aos outros, seja pela cor, pela cultura ou pela família. Isso existe sim ou não? E muito, gente, a pergunta foi excelente. Isso é extremamente comum em nosso meio. Isso acontece, eu tenho um caso, aí eu dou exemplo para depois a gente começar a tratar e explicar para você. Eu tenho um caso em que eu tenho uma irmã que engravidou antes de casar. Ela teve 2 filhas que engravidaram antes de casar. E teve uma neta que engravidou antes de casar. O que você acha que a igreja fala delas? Ok? Vamos nos enganar aqui não. E aí, elas me procuraram dizendo, pastor, o senhor acha certo as pessoas falarem mal de mim? E eu comecei a orientar elas e trabalhar com elas. Uma dessas irmãs conseguiu superar essa situação e hoje é uma obreira, serve ao Senhor. A filha dela também é uma obreira, serve ao Senhor. Então, existem pessoas que a gente precisa aprender a valorizar. O que nós devemos fazer? Primeiro, irmã Silmara, busque nesta pessoa algo que ele seja especial. De repente ele é bom em informática, ele é bom em alguma coisa, obrigado, ele tem algum outro talento. Então você busque, através desse talento, valorizar ele perante o grupo. Segundo, busque valorizar no grupo que não existem diferenças entre nós, levando em consideração uma coisa importante. O adolescente, ele rejeita e recebe muito rápido. O jovem não. Quando marca é ruim, é ruim. É muito difícil reiterar. Não, isso aqui não, isso aqui é ruim, é ruim. Então procure valorizar isso junto ao grupo e trabalhar o perdão com eles. Existe um livro chamado 50 Dinâmicas. Ele fala sobre dinâmicas para você inteirar a juventude. Depois, se quiser, eu mando no zap do grupo de vocês poderem comprar, que pode ajudar bastante. Muito boa pergunta. A segunda, como o líder faz para contornar problemas com o pastor para não sair mal? Eu vou entregar aos companheiros agora. Vamos lá, né? Eu tenho tinha um líder de uma igreja muito conhecida na Zona Oeste, que ele dizia assim, pastor, Deus arrancou os dedos do meu pastor. Eu fiquei só ouvindo, né? E o que Deus colocou no lugar? Tesouras. Tudo que eu vou falar, o pastor faz assim, ó. Corta tudo. Pois é. Pastor, o que eu faço com o pastor mãos de tesouras? Vou te explicar. Irmão, isso é importante a gente entender, essa pergunta é boa demais. Primeiro que os nossos pastores, a maioria deles,
já são senhores. E quando eu falo senhor, é senhor que no tempo deles, o que a gente vê os meninos com a namorada, já era uma razão para excluir da igreja e nem trazer mais. A gente tem dificuldade com as nossas músicas. Agora, você, por favor, imagine a irmã de 80 anos ouvindo as músicas de hoje. Dá licença, gente, é muito difícil entender isso. Presta atenção. Você que tem dificuldades com o seu pastor, leve a ele uma proposta irrecusável. Explico. Primeiro, o que é uma proposta irrecusável? Quando você der um problema para ele, junto você dá uma solução, e ainda fala de onde vem o dinheiro. Você já inibiu ele a dizer não. Segunda coisa que você vai inibir ele a dizer não. Pegue os pastores do ministério que ele respeita. Você sabe quem o seu pastor respeita no ministério? Tem uma ideia, não tem? E fala, pastor Flávio está fazendo. O senhor está brincando? Não, é desse jeito, porque ele não sabe o que a mocidade está fazendo nas outras regionais. Ele não tem ideia, ele não está acompanhando, ele não tem Facebook. Escandalize-se agora. E quem mexe no Face dele é a mulher dele. Ele não sabe nem a senha. O que o senhor quer dizer, pastor? Seu pastor não sabe o que está acontecendo. Quando você leva uma ideia, ele acha que é uma inovação, que o ministério não aprova, que o pastor Elias vai brigar e está todo mundo contra. Quando você fala, pastor André faz, pastor Flávio faz, pastor Fernando faz, pastor Misael faz, pastor de Jequitinhonha faz, o pastor, ele, só eu não, faz logo, você, faz, vamos. Entendeu? Compara com pessoas que ele admira. Agora, você pegar aquele pastor que ele não admira tanto, falar que ele está fazendo, aquele é um satanás mesmo, aquele tem que fazer coisas. Não, irmão. Compara com quem ele admira. Isso abençoa você. Quem entendeu, diga amém. Pastor, é mais fácil do que eu esperava. Você que não fez, vai lá fazer. Depois você me dá um feedback se deu certo. Meu Deus, isso é uma carta. Tudo começou. Essa pessoa aqui tem um dom, irmão. Letras estranhas. E não é só ela que tem, não. Mas eu estou brincando, a letra é bonita. Quando o terceiro capitão chegou para solicitar que o profeta descesse e se ajoelhou, isso também foi uma demonstração de respeito que ele teve pelo profeta que estava na sua intimidade com Deus? Sim. Isso demonstra respeito à pessoa do profeta? Sim. E o local do ambiente de intimidade? O local que ele estava era um lugar no monte. Elias, nesse momento, estava se preparando para ser arrebatado. Ele sabia que ele ia ser arrebatado. Então ele estava reservado com Deus. É sim, a forma como você se apresenta para alguém vai fazer a diferença de como isso vai acontecer. Belíssima forma de interpretar, meu irmão ou minha irmã. O que fazer quando o jovem é compromissado, mas tem vergonha de receber jovens em sua casa, família? Ou quando o jovem é preguiçoso e sempre desmarca os compromissos? Vamos lá. Gente, o adolescente, ele tem essa característica de preguiçoso. É um bichinho que dorme muito, e Deus que permitiu que ele tivesse sono, porque daqui a pouco, quando ele for jovem, ele vai trabalhar, estudar, ele não vai dormir mais. É 4 horas por dia de sono e acabou, 5 horas no máximo. Acorda cedo, trabalha, vai para a faculdade, normal. Quando a pessoa ela tem essa dificuldade com a preguiça, isso é muito importante ser trabalhado. A preguiça, ela se tornou uma marca dessa geração. Por que a gente é preguiçoso? Nós acabamos com os trabalhos manuais e nós transformamos tudo em trabalhos de celular. Pergunta se ele é preguiçoso para mexer no WhatsApp, no Facebook. A resposta é não. O que acontece? Procure dar algo para ele que ele goste de fazer. Você já fez alguma coisa que você não gostava, sim ou não? Você faz até bem, por respeito, pela excelência. Mas quando é algo que você gosta, você faz diferente. Vença a preguiça fazendo isso. Quanto ao quebrar o compromisso, quando a gente fala em jovem, toma muito cuidado. Todo jovem que começa a desmarcar uma série de compromissos, ele está tentando demonstrar algum tipo de fuga de alguma situação. Então tenta se aproximar, porque às vezes aquilo que ele está fazendo não é aquilo que aparenta. É aquele irmão que você vai na porta, aperta a campainha, ele está em casa e fala para todo mundo, fica quieto. Tem gente que é assim, você sabe que está lá,
e ele não quer sair. Então toma cuidado com isso, é importante. Tá ficando boas perguntas, hein? Olha, essa aqui tem a letra de médico, glória a Deus. Pastor, estamos sendo bombardeados por situações diversas, televisão e meios de amizade, e temos ouvido, não tem nada a ver para corrigir, não tem nada a ver, ponto. Para corrigir, tendo em vista que temos doutrina, regimento, com relação à vaidade, vestimenta, já que corrigimos em nossas congregações, porém quando chegamos em outras congregações, vemos que os proibidos estão expostos nas outras mocidades. Ok, isso é importante, vamos responder de duas formas. A igreja incentiva, obrigado filho, a igreja incentiva que a gente, quando possível, fique mais dentro das nossas congregações que tem a mesma fala. A gente fala o ministério de São Bernardo, os ministérios do Belém, a gente tem a mesma fala e Perus consegue andar, tem quase o mesmo padrão. Claro que nós temos pastores que têm várias leituras, assim como nós temos leituras também. O que acontece é o seguinte, nosso problema hoje não está nas nossas vaidades, gente, não está naquilo que vocês estão vendo, o problema está aqui por dentro. Quem não é resolvido aqui dentro, vai querer demonstrar do lado de fora algum problema que ele está trazendo e culpar isso de alguma forma. Então o que você tem que fazer? Primeiro, deixar claro para o jovem, para a juventude, que eles têm que ter uma identidade. A identidade tem que prevalecer, tem que ser respeitada. Eu tenho 37 anos, gente, eu sou mais novo que muitos de vocês aqui, e eu vivo no meio de um povo que entende e segue as regras, e a gente tem que tomar cuidado com isso, mas isso tem que partir da liderança. Não adianta a líder vir no ensaio e falar que algumas coisas não podem acontecer, e no final do Face dela, ela publica aquelas fotos esquisitas, que tira a foto de cima para baixo, não sei qual é a intenção, é assim que Deus me vê, ó. Dá licença, então, faz sentido, e as pessoas observam isso, a moçada está muito antenada, então vale a pena conversar. O que eu digo para você, líder, não trinca, é isso aqui, não trinca, não quebra. Vou te dar um exemplo, tá bom? Nós temos uma regra da barba no ministério. Nós temos a regra da barba do ministério. Quem sabe dessa regra? Todo mundo. Um pastor chegou para mim, ouça bem, é um pastor que está falando com você. O pastor chegou para mim e falou, pastor, eu tenho 3 barbudinhos na igreja, o que eu faço? Fiz aquele movimento que eu faço. Primeiro que eu estou analisando, se ele está querendo mesmo saber a minha opinião, ele quer me pegar. Aí o pastor falou, o que eu faço? Aí enquanto eu esperava descer do céu a revelação, eu falei, eu já sei o que você faz. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, não perde nenhum. O que eu faço, pastor? Não perde nenhum. E a barba? Eu falei, não perde nenhum. Não é tempo de perder, gente. Um dia ele faz a barba, ou ele fica careca, um dia alguma coisa acontece. Não perde nenhum. Você entendeu, líder? Não perde nenhum. Para de criar problemas, não perde. Hoje a gente sofre quando alguém se perde. Então não perde nenhum. Quem entendeu, diga amém. Está gravado, viu? Não tem erro não. Uma jovem solteira, é mãe, ok? Eita, pode participar do grupo de jovens e congresso? Essa pergunta é muito boa. Segunda pergunta, um jovem maduro, 30 anos? Não, gente, 30 anos é um menino ainda. Maduro é a minha mãe. Um jovem maduro, viveu amigado por 8 anos, hoje solteiro e com filhos, pode participar do grupo? Muito bom. O irmão, ele é do Paraguai, quem perguntou, ele se identificou. O senhor é do Paraguai? Que bom, Deus abençoe. Cada lugar tem um costume diferente, isso é importante a gente entender, ok? E essa pergunta é para azedar mesmo, né? Eu adorei essa pergunta, gostei. Vamos dividir as coisas. Primeiro, no caso de uma mãe solteira, uma mulher jovem, mãe solteira, vamos dizer que essa moça tem 20 anos, 22 anos, e ela é mãe solteira. Tem algum caso assim na sua igreja? Tem, ótimo, perfeito, temos. Ela é jovem, sim ou não? Ela é jovem. Essa mulher, o primeiro lugar para nós indicarmos ela seria no círculo de oração, para ela ficar lá com as irmãs. Só que se ela ficar no círculo de oração, nós temos alguns problemas. Primeiro problema, ela não vai casar nunca. Quando eu era jovenzinho, eu não olhava para o círculo de oração, eu olhava para o outro lado.
É natural. Tanto é que eu descobri que eu não era mais jovenzinho, porque eu fui na igreja onde eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. Eu olhei para as crianças e não conhecia ninguém. Olhei para os adolescentes e não conhecia ninguém. Olhei para o jovem e não conhecia ninguém. Olhei para o ciclo de oração, está todo mundo lá. Descobri que não era mais jovenzinho. Essa irmã, sentando com as irmãs, ela vai estar com as irmãs, ela vai ouvir conversa de um monte de mulher frustrada. Aí meu marido não presta, a criança fica peidando, algumas coisas ruins começa a falar. Irmão, é capaz dela nem querer casar mais. Se ela souber se colocar no seu lugar, ela pode cantar com os jovens, desde que ela se dê o respeito. Isso muda tudo. E a filhinha dela vai fazer o quê? Vai ficar no colo dela, vai ficar nas crianças, gente. Gente, presta atenção. Nós temos que nos adaptar à realidade. Não estou falando de uma menina que foi e voltou 300 vezes, que pisou na bola, pegou. Eu estou falando de uma mãe, uma mulher que em algum momento da vida ela errou, e Deus já perdoou ela, Deus já curou ela. Quem sou eu para recriminar? Traz ela para o grupo, abraça. Deus vai preparar que ela encontre alguém, mas para isso ela tem que estar na vitrine. E eu falo isso com todo respeito. As moças têm que ficar lá, irmão, estou aqui. Vem bonita. Para sempre. Fica quieta, não, ninguém te vê. Isso é importante, tá bom? Lembre-se que aqui, hoje no Mademp, tem um monte de homem solteiro, em busca da costela perdida. Então é o dia de achar. Ok? Isso é importante, vocês entenderem e guardar no coração. Tá aí. E as irmãs ficam no freezer escondida, não acham nunca a costela. Tá bom? Isso é importante. Vamos lá. Pastor, um homem maduro que viveu amigado por 8 anos. Eu tenho um caso desse lá na igreja. Ele não tem 30 anos, ele deve ter uns 38 anos. E fisicamente ele não tem cara de jovem, tem cara de ser bem maduro. O que a gente combinou, eu e ele? Ele vai cantar no grupo dos varões. Viveu amigado, mas vai cantar no grupo dos varões. Ele poderia cantar no jovem, sim. Desde que, e aí não é só você, líder, é você e o seu pastor, tenha uma conversa clara com ele. Teve um moço que foi para a minha igreja, e ele caiu já 3 vezes nos últimos 5 anos. 3 vezes. Ele contou, caiu com uma, engravidou. Aí quando ele foi lá na minha igreja, eu falei com ele bem espiritual. Falei assim, filho, vou te explicar uma coisa. Aqui os moços não é muito crente. Eu tenho várias pessoas aqui na igreja, que trabalham no militar, tudo, foi do BOP, mas a maioria é do PCC mesmo. Então, aqui a gente é assim, se você olhar invertido para uma das minhas moças, eu vou mandar bater em você. É assim, como assim, pastor? Assim, um soco, você vai apanhar. A gente tem um quarto aqui de expulsar demônio, feito para você, é do seu tamanho. Então, se você pisar na bola aqui, prepara-te, nós vamos ter um encontro contigo. Eu sou pastor, eu não posso fazer isso, mas tem um monte de gente que me ajuda, isso é tão bom. Pastor, o senhor falou assim com ele, diante de Deus. O senhor ameaçou ele? Ameacei. Gente, as minhas moças, tudo bonitinha lá, tudo pura, tudo certinha. Vem um malandro velho esquisito, conta a história, eu já matei 4, qual é a próxima vítima? Aqui não. Então, eu falei assim, se eu ver você olhando, eu já vou chamar você para conversar. Se eu ver você pegando a mão, você vai ter um problema comigo. Você quer ter um problema comigo? Não, pastor. Pastor, o senhor está mentindo. Vai lá e pergunta para os irmãos de Santa Maria que você vai ver. O bichinho está lá, até o momento está quietinho. Sim. De vez em quando eu falo para ele, oi, só para ele não esquecer, tá bom? Isso é importante. Vamos lá. Até que ponto a liderança deve ser extrovertida e inteligente com seus jovens? Irmão, o extrovertido e inteligente não tem limite. Eu não quero que a sua igreja vire uma chocarrice, pelo amor de Deus. Mas ser extrovertido e inteligente não tem limite. Seja extrovertido, seja inteligente. Só não faz daquilo uma palhaçada, irmão. Hora de falar sério, fala sério. Hora de brincar, brinca. Seja uma pessoa boa. Ali não é um quartel-general. É igreja, é casa do Senhor, é casa de alegria. Você imagina o pregador, recebe agora o Batismo do Espírito Santo agora. Vai! Ruim. Não pode. Não é assim que as coisas acontecem, tá bom? Vamos lá, tudo bem. E qual o mínimo de seriedade que se deve passar? Casado? Para quem é casado? Marido de uma mulher só? Bom marido, trabalha, dizimista, pessoa séria. A gente sabe quando a pessoa é séria. Pode até não gostar de você, mas sabe quando você é sério. Pode até achar que você não é a paixão da vida dele como líder,
mas ele sabe que você é uma pessoa séria. Não, irmão, comprou na cantina? Paga. Não tem dinheiro? Não compra. Tá um monte de nome de líder lá, ficha suja. O seu nome está no SPC da cantina, irmão. A irmã da cantina fala, lá vem ele. Ela passa nervoso só de você passar na porta da cantina. De cliente VIP, você virou lista suja. Então para com isso. Eu brinco muito, você já percebeu, você conhece eu pregando, mas faz uma reunião com porta fechada que você vai ver o que vai acontecer. Como lidar com jovens que têm a tendência ao homossexualismo, jeito de falar, jeito de andar e que cantam na mocidade? O que faço? Irmão, vamos lá. Miller, você deve ter essa turma no Zap Zap. Eu vou te mandar uma palestra de 1h50, onde eu falo só sobre homossexualismo na juventude da igreja. Não dá para responder isso aqui. É uma palestra de 1h50, onde eu falo só sobre isso. Vou mandar no Zap Zap do Miller, ele passa para vocês, vocês vão ouvir com calma. Pergunta, companheiro. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Vem para cá, meu filho, senão eu não te ouço. Tadinho. Esse aqui vota em mim, eu tenho certeza, gente. Depois, esse copo d'água. Como é que a gente faz, né? Hoje a era digital, né? Tá tomando conta de tudo. Já tomou conta, Sim. né? Os nossos jovens hoje, a batalha maior dessa igreja é comportamento, né? Com o celular, né? Com a disciplina, o conversar um com o outro. Muitas vezes eles deixam, né? De conversar. Uma coisa importante, falam bobagens, né? Devido ao celular, ao uso do celular dentro dos nossos ministérios, né? Porque sabe o que a gente deve fazer, proceder com os jovens? Porque a maior parte dos jovens não vem do berço evangélico, pego, né, Sim. na rua, na sociedade, né? E daí tu vai dizer, não, pega aqui, me dá o teu celular, aqui não tem esse negócio. Hoje está muito difícil, aí tu vai conversar com o jovem, ele se nega, muitos, eu não vou mais nessa igreja, porque o pastor deu pau no celular, porque o pastor deu pau na homossexualidade deles. Então hoje está muito difícil. Como é que a gente procede com o jovem perante o digital hoje na igreja? Tá, vamos lá. Obrigado, companheiro. Deus abençoe, vou te responder. Obrigado, viu? Vem cá. Leva água para ele toma água, melhorar. Por favor, meu filho. Água aqui, rapaz. Vai lá, vai tomando, pra melhorar a garganta. Estava ruim mesmo ele, quando ele tomou água melhorou. Olha só. Irmãos, um dia o pastor proibiu a televisão. Esse pastor já morreu e a televisão está aí. Sim ou não? Proibir não é o caminho. Proibir é a coisa mais fácil que tem para você fazer em qualquer situação. Não vai por ali, não pode. Esquece, eles não vão ser proibidos de nada. Você tem que ensinar a usar com qualidade. Ensinar a usar para a glória de Deus. Faça um desafio bíblico, mas com aplicativo de celular. Faça um quiz de perguntas. Tente trazer o reino para dentro do mundo digital dele. Vamos lá, pega essa turma que é mais viciada no celular, obreiro. Fala assim, gente, preciso de vocês três aqui, os mais viciados. Eles estão na reunião com você assim, pode falar. Aí você está olhando para eles e fala assim, eu preciso criar no dia 31 de março, no dia 15 de janeiro, escolhe uma data. Desafio virtual, eu ganharei uma alma para Jesus pelo meu smartphone. Aí eles vão parar e falar, como é que é? Você tem que criar esse projeto. Não é você, dá para eles que são hackers. Você tem que criar um jeito de a gente ganhar uma alma para Jesus. Nós temos 24 horas, não deixa o povo nem dormir. Faz madrugada inteira, mandando zap, pilha eles, cria um projeto para pilhar eles. Para eles ganharem uma alma para Jesus. Pega a ferramenta que o diabo tem usado e vamos usar para a glória de Deus. Mas de uma forma estratégica. Eu quero que você manda o hino da harpa para todos os seus amigos. Pastor. Aí já desmanchou. Faz uma coisa diferente, dê desafios virtuais para eles. Esse é um caminho. Muito importante, irmãos, existe já na Assembleia de Deus o dia do evangelismo virtual. Quem conhece isso? Poucas pessoas. Vou passar para vocês para que vocês possam trabalhar também. Vamos correr, que eu tenho 1 minuto exatamente, de acordo com o pastor Flávio. Pastor, o que fazer quando estamos com um conjunto onde grande parte deles não querem um compromisso sério com Deus? Lembrando que
que grande maioria são jovens de bastante tempo de casa. Olha só. Quem aqui já participou de um grupo com 50 jovens? 80? 100? 120? Hoje não tem mais, né? Percebeu? Hoje não tem mais. Hoje os grupos estão cada vez mais reduzidos, resumidos. Faltam algumas coisas. Primeira coisa que falta, vocês prometem não ficar bravos comigo? São líderes inspiradores. Eu tive grandes líderes na minha vida. Eu tenho ainda. E é o tempo de vocês serem esses grandes líderes. Gente, se na igreja está difícil, sai da igreja. Vai para o Vila Lobos, que é um parque que tem. Aluga uma chácara. Cria uma situação. Faz um negócio diferente. Ah, pastor, mas o senhor está propondo uma novidade? Não, é o que nós sempre fazíamos antigamente, mas agora faz diferente. Põe o pessoal para andar. Existe um projeto nosso no Nordeste de fazer casas com jovens, eles trabalhando como pedreiros. Quem aqui já carregou uma lata de concreto para encher uma laje? Você nunca vai esquecer disso. Pergunta na sua igreja quem já carregou. Ninguém. Não é? Você lembra, companheiro? Lembra? Aqui doía, aqui assim, foi bom demais. Então na hora de nós darmos trabalho para eles. Jovens desocupados dão trabalho para nós. Jovens ocupados dão trabalho para o diabo. Então trabalhe e ocupe eles em nome de Jesus. Como lidar com jovens imaturos? Gente, tem uns jovens na igreja que tem 30 anos, se pudesse empinava pipa o dia inteiro, né? Jovens imaturos. O que é importante, não abaixe o nível da sua liderança por causa dos imaturos. Acompanhe eles, ajuda eles, mas não deixe de ser quem você é. Continue crescendo, senão você vai ficar preso por eles. Vamos rapidinho. Pastor, um grupo de jovens com idade média entre 35 e 52 anos. Como lidar com a situação? Pastor Elias falou com maestria. Terapia do amor. Segue, irmão, se ele falou, você vai ver culto da minha igreja no mês que vem. Um coração bem grande na porta. Quem é casado proibido. Vou juntar esses trem tudo em nome de Jesus. Vou ficar lá fazer igual em Las Vegas. Sai casado, sai casado, sai casado. Em nome de Jesus. É importante. Eu tive um líder de jovens. Eu tinha 18 anos, ele tinha 45 anos. E ele não era muito atualizado. Ele era um pouco antiquado para algumas coisas. E eu achava que a gente ia sempre ter problemas, até que um dia nós aprendemos a nos relacionar muito bem. Ele tirava de mim o melhor que eu tinha, e eu tirava dele o melhor que ele tinha. Gente, essa turma de 35 a 52 anos, alguns já ganharam muito dinheiro, já são pessoas de sucesso na empresa. Tenta pegar eles no que eles têm de melhor. Usa eles no que eles têm de melhor. Não fica criando essa barreira da idade, porque pode ser que seja uma barreira para você e não para eles. Um líder pode retirar o liderado do departamento por uma atitude extrema dele? Claro, isso é normal, né? Desrespeito, desacato, muito cuidado. Agora, irmão, quem quer dar show, deixa eu dar show. Espera. Quando ele acabar, você entra e fala. Não tenha pressa, a verdade está do seu lado. Enquanto a verdade está do seu lado, tudo vai acontecer no momento certo. Agora, por favor, não se exponha na frente dos outros. Você tem que estar numa outra altitude. Deixa eles ali se explodir e fica lá de cima. A hora que acabar você entra. Não se exponha, senão isso desce para o estômago e vai fazer mal para você. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje foi 1h30 falando, é muito tempo já, mas é uma alegria estar com vocês. A gente vai estar durante todo o Mademp. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Flávio, do pastor Renato, toda a diretoria por esse momento. E eu queria fazer homenagem para a liderança do Mademp. Quem aceita fazer, diga amém. Fique de pé nesta hora, por favor. Pastor Renato está representando o pastor Flávio, então homenagem para o senhor, tudo bem? Vamos lá, gente. Acompanha eu sou baixinho, vocês não vão me ver agora. Todo mundo assim com o dedo, vamos lá. Você também? Pronto, aqui assim. Vai me acompanhar, tá vendo? Vai me acompanhar. Diga assim, pastor Renato. Aplauda o Senhor nesta manhã. Por favor, meu pastor.